consultório clínico de muitas especialidades, existem duas situações em que o paciente chega dizendo que tem problemas de saúde e esses problemas de saúde vêm acompanhados de depressão, muitas vezes de ansiedade. Essas duas situações, depressão e ansiedade, já foram chamadas o mal do século. Por causa do ritmo de vida das pessoas, por causa dos hábitos, do trabalho, muitos pacientes que têm uma doença cardiológica, uma doença neurológica, uma doença ginecológica, chegam também apresentando sinais de ansiedade e de depressão. A depressão é considerada uma doença que tem diferentes graus. Ela pode ser considerada leve, moderada ou grave. E dependendo do estágio da doença, ela pode levar a sérios prejuízos para o paciente e também para a sociedade. A depressão, ela acomete, em diferentes estudos, acomete em torno de 10 a 15% da população mundial. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas sejam acometidas por quadros depressivos ou sintomas depressivos no mundo atualmente. E essa quantidade tende a aumentar. Os sintomas da depressão muitas vezes vêm associados a sintomas de ansiedade, problemas do sono, problemas da ingesta alimentar, e não são sintomas como aqueles de qualquer transtorno ou intempérie emocional que acontece na vida das pessoas normalmente. Geralmente são sintomas que atrapalham o cotidiano, que comprometem a qualidade de vida e atrapalham também e comprometem a qualidade do trabalho das pessoas, acarretando prejuízos não só para a pessoa, mas também para a família, para o ambiente de trabalho e para a sociedade e para o sistema de saúde como um todo. Os sinais e sintomas, então, principais desse quadro, eles vêm acompanhados, muitas vezes, de palpitações, de alterações do hábito alimentar, alterações do hábito intestinal, insônia, irritabilidade, distúrbios endócrinos. E é muito interessante e importante notar que muitas doenças, elas acompanham sintomas de depressão ou de ansiedade, mas que não caracterizam o diagnóstico de depressão. E, ao mesmo tempo, pacientes com depressão apresentam muitas vezes doenças orgânicas, como, por exemplo, doenças do coração, doenças endócrinas. E muitos estudos mostram que é importante investigar a associação desses quadros, porque um tende a piorar, agravar a situação do outro. Existe uma forte associação de depressão com risco cardiovascular, com o desenvolvimento de diabetes mellitus do tipo 2 e, inclusive, com a ocorrência de acidente vascular cerebral. Do ponto de vista do tratamento, a depressão, assim como a associação entre depressão e ansiedade, ela pode ser abordada num sentido de técnicas psicossociais, que incluem um acompanhamento com terapias de grupo, com psicoterapia e com auxílio familiar e apoio social. E também inclui a terapia medicamentosa, com diferentes fármacos utilizados para os pacientes geralmente mais graves. Para os casos leves, de depressão leve e moderada, a psicoterapia, a terapia psicossocial, ela tende a ter um bom resultado. E para os casos mais graves, geralmente é necessário se introduzir a terapia medicamentosa. O efeito da acupuntura nos quadros de depressão e depressão associado à ansiedade tem sido confirmado em vários estudos
ainda que na literatura científica médica exista um certo questionamento e algumas dúvidas com relação ao efeito, ao mecanismo de ação exato da acupuntura sobre os sintomas depressivos, está muito claro que a associação da acupuntura com a terapia psicossocial e eventualmente a terapia medicamentosa traz um benefício importante para os pacientes com esses quadros. Basicamente, o que faz a acupuntura nos pacientes com quadros de depressão e ansiedade é buscar um reequilíbrio das funções orgânicas que normalmente estão desequilibradas nesses pacientes. Como eu disse, é muito comum os pacientes com quadros de ansiedade e depressão apresentarem distúrbios do sono, e a acupuntura tem um efeito comprovadamente eficaz na melhora da qualidade do sono dos pacientes. Os pacientes também costumam apresentar transtornos alimentares, muitas vezes com indisposição gástrica, com dificuldade de digestão, a sensação de falta de apetite ou de aquela barriga cheia, com pouca disposição para a alimentação. A acupuntura também tem um efeito bastante benéfico e muitos estudos mostram que a acupuntura é bastante eficaz em melhorar a disposição na alimentação, além de regularizar o hábito intestinal. Um outro sintoma muito comum em pacientes com ansiedade e depressão, que é bem beneficiado pela acupuntura, é a sensação de taquicardia ou de palpitações. Os pacientes muitas vezes dizem que nos momentos em que há uma grande angústia ou uma grande tristeza, eles sentem um peso no peito ou uma palpitação, uma sensação muito ruim do coração batendo muito forte ou de uma forma muito angustiada. E a acupuntura também tem um efeito muito benéfico nesses sintomas. Estudos mostram que a acupuntura é capaz de modular a frequência cardíaca através dos seus efeitos de estimulação nervosa, através do efeito sobre o sistema nervoso autônomo, que controla os batimentos cardíacos, de maneira que esses sintomas, inclusive, são melhorados em pacientes que de fato têm uma doença cardiovascular, como por exemplo uma arritmia benigna. Inclusive, existem pontos e formas de abordagem da acupuntura que são reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde e por sociedades internacionais como eficazes no tratamento de sintomas cardiovasculares, como, por exemplo, as arritmias. Enfim, o papel da acupuntura em quadros de ansiedade e de depressão, ele tem sido verificado tanto na prática clínica como nos diferentes estudos científicos que têm sido realizados nos últimos anos, e ele pode trazer importante benefício para os pacientes, seja nos sintomas relacionados ao quadro emocional, propriamente dito, como também na melhoria da qualidade do sono, na melhor disposição para a alimentação e para as práticas de vida diária, e também nos sintomas cardiovasculares.